Olá pessoal, tudo bem? Resolvi entrar aqui hoje para fazer uma live assim bem rapidinha. Hoje eu fiz uma enquetezinha no meu story sobre as questões, se as pessoas, só para entender, né, se as pessoas têm ideia se ozônio, se existe alguma contraindicação para ozonioterapia, né? E para minha surpresa, eu descobri que tem muita gente que tem bastante dúvidas sobre as questões das contraindicações para ozônio, né? Pra vocês terem uma ideia das pessoas que participaram lá, eu tive 45% das pessoas dizendo que sabem as possíveis contraindicações e um pouco mais ali, os 50 e tantos por cento ali, dizendo que não sabiam, né? Quais eram ali as principais contraindicações. Ozônio, existe contraindicação para ozônio? Existe, tá pessoal? Existe sim. É por isso que hoje o terapeuta, para trabalhar com ozônio, ele precisa estar muito bem treinado e informado. Alguns anos atrás, quando a gente começou a trabalhar com ozônio, a coisa estava chegando, as informações, né? As pessoas ainda se sabiam pouco, era um conhecimento muito focado em grupos muito pequenos. A coisa foi expandindo, foi se difundindo e hoje a gente tem a possibilidade de conhecer um pouco mais sobre a terapia com ozônio. E aí, após várias pesquisas, vários estudos, inclusive rebatendo até o que muitas pessoas dizem, né, falando que não existe estudos com ozônio, isso não é verdade, qualquer um pode entrar aí na PubMed, Google Acadêmico, Cielo, pode entrar aí, digitar e você vai ver vários artigos falando sobre ozônio, né? E sobre as terapias com ozônio. Mas é importante lembrar uma coisa. A gente também percebe e acompanha alguns profissionais que estão trabalhando com ozônio, que são profissionais que fazem ali um curso ali rápido de um final de semana, que a gente chama de um curso introdutório, né? Introdução ao ozônio, ou ozonioterapia básico, e já saem trabalhando e divulgando que são terapeutas. Pessoal, olha só, tem que tomar muito cuidado, viu? Às vezes eu recebo aqui alguns pedidos de dicas, né, informações sobre tratamentos com ozônio de terapeutas que estão trabalhando com ozônio e tem dúvidas, né? Que é normal, a gente nunca sabe tudo. Mas eu sempre digo, olha, hoje não dá para você começar um tratamento com ozônio com o paciente sem ter clara noção de avaliação dos exames bioquímicos, analisar o exame de sangue dos pacientes. A gente precisa avaliar, porque olha só, vocês sabiam que uma das contraindicações para a ozonioterapia é o déficit do G6PD? G6PD é a glicose 6-fosfato. Ela é uma enzima. E essa enzima, a gente tem que avaliar dois fatores. A gente tem os pacientes que têm a deficiência congênita, ela nasce com essa deficiência do G6PD, e nós temos as pessoas que adquirem por algum motivo, ou durante aquele momento ali da avaliação, do exame, ele estava com G6PD baixo. Por exemplo, mediante grande estresse, um processo infeccioso, ou até mesmo uma droga qualquer aí, tarja preta, ou uma medicação que possa ter provocado alguma disfunção a nível orgânico. Esse paciente pode ter uma taxa reduzida dessa enzima e não necessariamente ele ter a deficiência de forma congênita. Então hoje a gente já faz uma correção nessa contraindicação, né? Que é avaliar se existe ali um déficit da G6PD de forma congênita. Edson, mas como é que faz isso? Tem que realizar uma boa anamnese e saber avaliar ali os exames do paciente, ok? Às vezes é necessário repetir, às vezes pela prática você vai começar a perceber que aquela deficiência ela pode ser uma alteração por ondas, né? Só por um momento está flutuando, e você solicita, repete com um tempo depois, e você vai perceber ali que às vezes aquele paciente que estava com a G6PD em deficiência, ela volta à normalidade, porque não é um fator congênito, mas adquirido ali ou naquele momento ou por alguma outra razão, ok? Um outro ponto na análise dos exames bioquímicos, pessoal, é a gente analisar, por exemplo, a hemoglobina. Vocês sabiam que é uma importante contraindicação para a ozonioterapia? É hemoglobina abaixo de 9.
E aí, existe um fator, quando você faz a análise ali desse hemograma do paciente, você vai analisar, por exemplo, se há a presença de anemia ferropriva. E a anemia ferropriva tem uma característica, ela baixa o hematócrito, baixa a hemoglobina. Essa hemoglobina abaixo de 9, ela se torna uma contraindicação. E por que se torna uma contraindicação? Porque a hemoglobina, que compõe ali a hemácia, que leva ali todos os nutrientes, oxigênio para os tecidos, né? E quando eu tenho uma deficiência desse fator ali da hemácia, desse componente da hemácia, esse ozônio liberado ali na corrente sanguínea e no organismo, ele pode ficar livre e se tornar tóxico. E não fazer o efeito de bioestimulação, como a gente sempre tem dito aqui para vocês e falado nas nossas lives, né? Então esse também é um fator que deve ser analisado. Outras questões, pessoal, de contraindicação por exemplo, na dengue. Vocês sabiam que paciente com dengue, olha só, a gente tem ali um ataque viral, né? E um micro-organismo agindo ali, provocando uma doença, uma patologia, uma desordem do terreno biológico. Porém, mesmo sabendo que o ozônio é um ótimo viricida, fungicida, bactericida, você tem que tomar muito cuidado, porque você tem que analisar as plaquetas desse paciente. E uma característica dessa doença é promover uma plaquetopenia. Então, plaquetas abaixo de 100, sugere-se que não seja feito ozônio. Compreendem? Então, percebam que existem vários fatores que são contraindicação. A pergunta mais recorrente, Edson, gestante, tem contraindicação para ozonoterapia? Pessoal, na verdade, não existe uma contraindicação imediata para gestante. Porém, a gente sempre orienta que as pacientes gestantes não façam ozonioterapia ou que o terapeuta evite fazer ozonioterapia ou aplicar ozônio em pacientes gestantes. Porque se acontecer qualquer coisa com essa gestante, qualquer outra coisa que já ia acontecer, vai ser dito que a culpa foi do ozônio, entendeu? E nós sabemos que o ozônio não vai provocar nada que possa causar risco a essa gestante, a não ser que seja administrado na concentração errada, no volume errado, tudo errado, fora dos protocolos, tudo bem? A gente já orientou gestantes a fazerem doses muito pequenininhas por insuflação retal, entendeu? Por uma estimulação sistêmica, ali para tratar um pouquinho de uma cefaleia, ou uma infecçãozinha de urina, alguma coisa desse tipo, mas nada em grandes volumes, nada para não trazer nenhum possível outro problema, que talvez não esteja associado com o ozônio, mas devido à complicação da gestação, pode-se achar que foi o ozônio que fez isso, compreende? Então, pessoal, olha, outro fator importante de contraindicação, e aí é uma coisa que eu vou dar uma dica para todo mundo, principalmente as pessoas que estão trabalhando com ozonoterapia. Olha só, é muito importante uma anamnese muito bem feita com o paciente e entender e procurar ali verificar se o paciente ele realmente acredita nessa técnica, ok? Porque às vezes os pacientes, já aconteceu, né? O paciente chegar no consultório e aí ele está na consulta, a gente começa a falar, ele começa a relatar as patologias ou o motivo pelo qual ele quer, e ele mesmo já fala assim, mas eu não acredito nisso não, eu vim aqui só para pagar para ver, porque essa técnica para mim é tudo enganação, não sei o quê. E aí eu, por exemplo, eu digo para o paciente, olha, posso dizer uma coisa para o senhor? Ozônio, ele tem algumas faixas de ação. Então, por exemplo, nós temos ali as doenças na sua fase aguda, né? Nós temos a doença na sua fase mediana e quando ela passa para a cronicidade. Na fase mais ali do início da patologia ou naquele momento mais agudo, a ozônio tem uma ação sensacional no tratamento aí de mais de 200 patologias. Quando ele passa para a parte mediana, a gente já começa a perceber que o ozônio já começa a ter uma ação ali que já não é aquela ação sensacional. Ela é uma ação mais mediana. E quando passa para a cronicidade, quando o paciente já está ali em estado bem avançado na doença, por exemplo, pacientes com câncer em estado terminal, o ozônio, pessoal, ele vai proporcionar qualidade de vida, ok? Ele pode proporcionar qualidade de vida, diminuir a dor. Agora, a reversão dessa doença nessa fase já é algo que requer, assim, muito cuidado naquilo que o terapeuta vai falar com o paciente, né? E quando o paciente chega dizendo tudo isso, eu prefiro até falar para ele assim, olha,
Você sabia que o ozônio, além de ter essa coisa da faixa de ação, ele ainda tem um detalhe. A gente começa a perceber que nos protocolos, o ozônio começa a ter uma ação efetiva, uma verdadeira repercussão orgânica a partir ali mais ou menos da 8ª à 10ª sessão. E se o terapeuta fizer certinho, a concentração certa, o volume certo, a via correta para administrar, adotar ali todo o protocolo correto. Só a partir daí. Tem pacientes, por exemplo, que perguntam pra gente, vem cá, se eu fizer uma sessão já vai melhorar? Eu digo assim, olha, eu tenho casos de pacientes que chegam ao consultório mancando, entendeu? Ou com fortes dores de lombar, cervical, fazem uma sessão para colocar em remissão aquilo que está acometendo aquela pessoa ali, né? A patologia, ou que está causando a dor nas costas, dor no quadril, dor no joelho e etc. Então, olha só, fica aí a dica, são vários os detalhes, tá bom? Novamente, eu gosto muito de dizer isso, ozônio não é panaceia. Na verdade, a gente tem que ter muita responsabilidade para trabalhar com ozônio, porque é algo extraordinário que Deus nos concedeu, uma grande ferramenta para tratarmos, para estimularmos a nossa saúde, para conceder aos pacientes saúde e qualidade de vida. Mas isso tem que ser feito com responsabilidade, com cuidado. E para fechar aqui a nossa live, olha que interessante, às vezes também os pacientes me procuram assim, ó, doutor Edson, eu fui no meu médico, ele pediu para eu procurar um terapeuta que trabalhe com ozônio, e ele disse que é para eu fazer tais e tais e tais, de tal forma. Aí eu digo assim, olha, eu agradeço muito a sua confiança por ter nos procurado, mas eu sugiro que você marque primeiro uma consulta comigo, vamos analisar tudo, vamos ver tudo, por que o seu médico orientou dessa forma, para a gente estabelecer o melhor protocolo para você, ok? Porque existem pequenos detalhes e minúcias que precisam ser muito bem avaliadas. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, vale a pena sempre, é muito bom estar aqui conversando com vocês e compartilhando aqui algumas informações. Eu vou olhando ali as respostas, hoje a gente fez várias perguntas ali no nosso story, e perguntando sobre patologias, né? As pessoas me perguntaram se trata, por exemplo, plaquetopenia, menopausa, outros problemas, várias outras doenças lá, né? Cicatrizes, é uma pergunta muito interessante. Ozônio, Eds, é bom para cicatriz do pós-cirúrgico, pessoal que passa aí por plásticas, né? Cirurgias reparadoras. Olha só, pessoal, logo após a cirurgia, logo naquele momento ali, logo após, poucos dias depois, o ozônio pode ajudar bastante, tá? No processo de cicatrização, para se evitar uma complicação como a queloide, para clarear ali a cicatriz, ajuda muito. Agora, quando o paciente nos procura 2, 3 anos depois para tratar, o ozônio já não tem um bom resultado, ok? Fica aí a dica. E é isso aí, pessoal. Beijo, espero que vocês tenham gostado, estamos juntos. Amanhã a gente faz mais algumas perguntinhas, vai acompanhando, vem aqui para tirar mais algumas dúvidas e nos acompanha aí, porque tem coisa nova surgindo, lançamento de site, nós vamos fazer uma atividade aí todas as terças-feiras, eu vou buscar fazer uma live parecida com essa e vou buscar aqui, ó, vocês que vão entrar aqui acompanhando, vão estar aqui acompanhando, eu vou convidar para entrar comigo ao vivo, para a gente bater um papo, conversar, tirar suas dúvidas, interagir. Eu acho que você vai gostar. Beijo, fiquem com Deus.